Transtornos por a gente usa todos os dias. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo do capítulo transtornos por. Eu não trato a depressão, você tem que tratar a causa sempre. Aliás, a doença, né? Tem o transtornos por alegria excessiva. Você já viu pessoas que tem uma notícia muito boa e passa mal? Então a gente tem como tratar isso. Então, 13 remédios. Transtornos por ambição frustrada. A pessoa fez uma ambição muito grande, ou de relacionamentos, ou de negócio, caiu, deu errado, e ela entrou com depressão. Por amizade defraudada, transtornos por decepção de amor, são 30 remédios. Transtornos por decepção de amor, transtornos por ansiedade, transtornos por perda de dinheiro, transtornos por decepção, transtorno por castigo, transtorno por ciúme, transtorno por cólera, transtorno por ansiedade excessiva, etc. São um capítulo inteiro de transtornos. Então a pessoa fala assim, eu tenho essa... Hoje eu atendi um assim. Eu perguntei desde quando, é a pergunta clássica, faz 2 anos, né? O que aconteceu há 2 anos que afetou a parte emocional? Minha mãe morreu e desde então tem isso. Aí a gente pega o transtornos por morte de entes queridos. Tem um remédio que chama cáustico, outro que chama ignátia, outro que eu gosto muito que chama nátrico sulfúrico, e resolve de boa. Então a sequência é essa para depressão: intestino, né? Lítio, rubídio, germânio, se tiver ok, e depois, por último mesmo, que eu parto para a questão emocional. Mas o grande problema do ser humano é que ele não resolve os problemas, né? Vai empurrando com a barriga, né? E lança a mão da depressão. Hoje em dia é muito comum homem com depressão. Eu sempre falei que eu não tenho nada contra viado, eu tenho contra viadagem. Não dou conta, não sou capaz, eu vou procurar meu advogado para resolver isso. Para mim isso é viadagem. Homem que é homem, peita e resolve. Eu vou procurar um psiquiatra para tomar uma fluoxetina. Isso é viadagem, na minha opinião. Então, problema você tem que peitar ele. Tem 2 tipos de problema: com solução e sem solução. Se ele tem solução, você tem que tomar uma decisão proporcional. Problema extremo resolve com solução extrema. Tristeza não resolve problema extremo. Depressão não resolve problema extremo. E tem aqueles outros problemas que não tem solução. Se não tem solução, está resolvido. A solução é contar para você que não tem jeito. Aí você transforma ele em piada. Eu faço isso sempre. Problema sem solução, transforma em piada. Mas a maioria das vezes dá para resolver. É que a pessoa está querendo resolver um problema extremo com... resolver um problema extremo com depressão, com tristeza. Não vai resolver. Resolver um problema extremo com remédio não vai resolver. Resolver um problema extremo com tristeza, com choro, não vai resolver. Tem que sentar em frente ao problema e peitar ele e resolver de uma vez por todas. Mas, em resumo, é isso mesmo. A grande maioria da depressão é o intestino, lítio, rubídio e germânio, e a questão emocional em si que a gente resolve usando o capítulo transtornos por. Em resumo, é só isso mesmo. Que ótimo. Isso é importante, né? Esses minerais que você comentou, né? Rubídio, lítio. Uhum. É interessante como a ação dos minerais interferem diretamente na nossa alimentação e a gente não pensa, né? Que hoje o processo de plantio errado, processo de lixiviação, a forma com que cuidam ou não cuidam da terra, do plantio, é muito errada, aí o alimento fica sem os minerais, por isso também estamos doentes. Pois é, que o pessoal fala do noni, né? O pessoal fala, e o noni é bom para a saúde? Eu falo, depende qual noni, né? Conhece o noni, né? Conheço. O noni vindo da Indonésia, plantado em terra vulcânica, com 118 micronutrientes, é uma bomba de saúde.
Agora você arruma uma planta do noni, planta aqui no Brasil, que o solo daqui é mega pobre, planta lá no Cerrado, será que é o mesmo noni lá da Indonésia? Pois é. Oi? Não, eu falei, pois é. Então vamos lá. Então, pode falar. Então a questão, em primeiro lugar, que eu falo sempre, temos que sair fora desse paradigma de arrumar um remedinho para a doença. Não é um remédio para sinusite, é por que eu estou com sinusite. Não é um remédio para alergia, por que eu estou com alergia. Não existem doenças, existem pessoas doentes. Então, só que nós fomos treinados pela indústria farmacêutica a pensar no remédio. Não é pensar no remédio. A questão não é viral. Hoje eu postei no meu Face uma pesquisa de 2 cientistas independentes, né? Estão provando aí que vírus nunca existiu. Nunca existiu vírus. Está aí no meu Face. Aí eu fico puto, que eu publico um negócio desse lá, tem 200 curtir, 3 compartilhar. Né? Eu vou dar um jeito de selecionar esse Face meu, que eu tenho culpa de não responder as perguntas todas, nem os e-mails todos. Não dá tempo. Quero bolar um jeito de responder perguntas e e-mails só de quem compartilha. Só de quem curte eu vou desconsiderar. Eu vou ver se tem um programa para fazer isso. Porque o que vai adiantar? Vai cheirar alguma coisa? Vai aumentar alguma coisa se curtir? Pois é. E é interessante, né? Quando eu criei a Rádio da Terra, eu falei para as pessoas, desde o início, o seguinte: olha, eu estou de saco cheio desse monte de grupo do Facebook que você coloca lá um vídeo, às vezes alguma coisa interessante, a pessoa curte, não assistiu, você pergunta para ela depois o que ela achou, ela falou que não sabe. Eu pergunto, mas você curtiu? Né? É complicado. Eu coloco um texto lá que você vai demorar pelo menos uns 20 minutos para ler. Em 2 minutos tem 20 curtir, mas não leu aí. Como é que você lê uma coisa sem ler? Então você vai ler. Ó, isso aqui foi uma merda, não gostei desse troço aqui não curte. Nossa, que maravilha, que informação importante, curti. Agora você tem lá 400 curtir, 2 compartilhar. Eu quero dar atenção só para quem compartilha. Só. Curtiu daí. A minha intenção, abro mão de coisas maravilhosas. Minha quinta-feira, normalmente eu ia mergulhar, adoro mergulho noturno, né? Na quinta-feira eu ia mergulhar. Eu deveria estar, hora dessa, a uns 4 metros de profundidade, caçando os peixes. Né? Estou aqui. Abri mão do meu mergulho. A troco de 2 compartilhar, 3 compartilhar. Não dá. Não é? Pois é, a saúde precisa ser com ações definitivas e a informação precisa ser respeitada. Então, é legal que você ouviu o começo aí da rádio, né, que eu falei isso hoje, porque, claro, respeitando a todos que estão no chat, não é disso diretamente que estamos falando, mas nós precisamos agir, porque a gente vê 4 milhões de compartilhamento da cor do chinelo da filha da Sandy, né, que ela nem tem filha ainda, eu acho, nem sei, mas uma coisa que é importante, tem meia dúzia de compartilhamento, e aí, né? Ninguém quer assumir responsabilidade. Foi eu que compartilhei. Eu continuo falando dos 2%. Pega esses 25 mil seguidores meus aí, vamos tirar deles 2%. O resto tá de alegre. Legal. E você falou do vírus, eu ia perguntar para você, né, para falar um pouquinho mais do seu vídeo sobre o vírus do HIV, esse vírus entre aspas, né? Comenta um pouquinho disso pra gente aí, porque ninguém fez essa pergunta até hoje, né, sobre o HIV. Comenta aí pra gente. Pois é, esse texto que eu coloquei hoje lá, o cara falou assim que até hoje não tem uma única foto de um único vírus. Tanto que todas as fotos são coloridas. E no microscópio, que tem a capacidade de ver o vírus, ele é preto e branco. Então, todas as fotos aí
que fala, essa foto do HIV é simulação de computador. A primeira tem que ser preto e branco. Tem um texto aí grande, uns 10 páginas aí, inclusive o link de onde veio, para quem quiser entrar lá. Então, eu acho que não existe doença nenhuma. Minhas vizinhanças aqui, tudo, pegar dengue, tem dengue. E eu tô querendo a dengue que o doutor Drauzio Varela me prometeu. Cadê a minha dengue? Por que eu não peguei? Minha casa, porque a minha vizinha aqui, tomara que ela não esteja ouvindo, ela, sabe aquelas pobres metidas rica? Tem uma plantação de orquídea e não tem dinheiro para cuidar? O irmão dela trabalha na vigilância. Ou você não tem ideia a quantidade de mosquito de dengue que tem aqui em casa. É muito o pernilongo daquela perninha branca. Nunca peguei dengue. Ou seja, existe dengue? Para mim, não. Mas será que esse mosquitinho nunca me deu uma picada? Claro! Claro que deu. Né? A questão é que o meu sistema de defesa está tão maravilhoso que desconsidera. Finge que nem existe. Né? Então a questão sempre por que o meu sistema de defesa não está conseguindo me defender? É porque você está comendo errado, porque você não tem atividade física, porque o seu emocional está uma droga. Né? Não tem muito esse negócio de ficar suplementando. AIDS, síndrome da imunodeficiência. De cara é a síndrome. Síndrome não tem uma causa só. São várias causas. Hoje então, não foi um vírus. Né? Eu acho que se existir, o HIV é uma coisa, a AIDS é outra completamente diferente. A internet está cheia aí falando que inclusive esse foi um dos vídeos deletados sem minha permissão, né? Da AIDS, acho que não é câncer de outros falácias, é AIDS. Esqueci o nome do. Aí, esse foi um dos que foram deletados. Sumiu. Que eu falo que existem pessoas portadoras de HIV que não têm AIDS. Existem pessoas que têm AIDS e não têm HIV. Qual é essa pessoa que tem AIDS? Na minha opinião, se você adoece, você tem AIDS. Se você gripa, você tem AIDS. Se você tem resfriado, você tem AIDS. Se você tosse, você tem AIDS. Que é o seu sistema imunológico que não está prestando, síndrome da imunodeficiência. Pronto. Então vamos tirar essa adquirida. Vamos colocar só síndrome da imunodeficiência. Provocado por quê? Má alimentação. Provocado por estilo de vida. Já está comendo lixo. Come a comidinha das antigas. Moranga, inhame, quiabo, aquele tomatinho pequenininho que não vai veneno, né? Você não vai ter AIDS nunca. AIDS é provocado pelo glúten, AIDS é provocado pelo cloro, pelo flúor, AIDS é provocado por falta de prazer, AIDS é provocado, né, por esses alimentos transgênicos. Outro dia eu postei um texto no Face comprovar aí que a soja e o trigo tem mais Roundup do que soja e trigo, né? Então, tem testes a longo prazo do que esse Roundup vai provocar na gente? Não tem, nós somos o teste, né? E isso aí vai gerando todo um quadro que o seu sistema imunológico não dá conta de defender. Se o seu sistema imunológico não está dando conta de defender, você está com síndrome da imunodeficiência. Essas crianças movidas a antibiótico, está síndrome da imunodeficiência. Toma antibiótico mês sim, mês também, né? Está com síndrome da imunodeficiência. Meu corrimento vaginal não para. O seu sistema imunológico não está prestando, né? Então a questão é, eu duvido, se você se alimentar bem simples, se você controlar a acidez do seu corpo, e se você tiver uma vida prazerosa, duvido que existam doenças. Duvido. Não existem. Né? Não tem como existir. Por que eu não tenho gripe? Por que eu não tenho resfriado? Não tenho dengue? Não tenho porra nenhum? Já que não tem infarto? Não tem nada. Ou seja, não existem doenças. Existem pessoas doentes.
esse paradigma de que você vai resolver a sua doença com um remédio que tem que ser desaparecido da mente de todo mundo. Então, por que o meu sistema de defesa não está dando conta de me defender dessa tuberculose, dessa hepatite, né? Por quê? É essa a pergunta. A resposta virá com conhecimento, que deveria ser compartilhado. Estou implicado com esse trem. Que deveria ser compartilhado e não curtido. Ótimo. Não é? Com certeza. Só avisando o pessoal do chat, agora sim, perguntas estão liberadas. Primeira pergunta, Ivanélio, vamos lá. É da Vera, tá? Tenho tido amortecimento e ferroadas na coluna, logo abaixo do pescoço. O que pode ser? Você deve estar fora do lugar só. Amortecimento e ferroadas. Tem que procurar um quiropata aí e colocar isso no lugar. Normalmente é só isso. Principalmente se essa dor for irradiar para o braço. Aí está fora do lugar mesmo. Uma pessoa competente aí de pilates também coloca isso no lugar. Mas o legal, se tiver condições, é achar um quiropata. Eu resolveria isso em 2 minutos. Agora a pergunta do Henrique. Bem, ele está fazendo uma afirmação aqui que eu não sei se é correta, tá? Qual é o motivo de não poder aliar o tratamento do Ivandélio para câncer em paralelo com a da medicina convencional? Realmente não tem jeito não. Por isso que eu não trato. A pessoa, eu estou com câncer. Não trato esse tipo de doença. Estou com leucemia. Não trato. Eu trato essa doença, câncer ou leucemia, se for do meu filho, da preta, nem do meu pai, nem da minha mãe. Porque eu teria que impedir parar o tratamento convencional, senão o meu não funciona. E eu não seria louco de assumir essa responsabilidade. Se eu falar, meu pai amanhã apareceu com um tumor, e eu peitar e dar com a coisa errada, eu tenho certeza que meus irmãos me colocam na cadeia. Então, os 2 tratamentos realmente, por isso que eu falei no vídeo câncer e outras falácias. Eu abri ele falando assim, esse certamente é meu vídeo mais inútil. Né? Realmente não combina um com o outro. Por exemplo, para eu combater a acidez provocada por uma única sessão de quimioterapia, você teria que tomar pelo menos 80 litros de água dos milagres por dia. Então não combina, não tem jeito. Eu vou abaixar a acidez, que jeito? Né? O cara está enchendo a cara de todos os venenos, eu tiro de um lado, o cara põe do outro, tiro do lado, o cara põe do outro. Então não combina, não tem jeito. Realmente não funciona. Por isso que eu chamei câncer e outras falácias do vídeo mais inútil que tem. Realmente é verdadeira essa afirmação dele. Pergunta do time. Ivan, quero saber sobre a relação bicarbonato, pedra no rim e o leite de alpiste. Sobre leite de alpiste não sei nada. Nunca usei, nunca tomei, nunca indiquei. Eu afirmo que o leite de coco da Bahia é fantástico, maravilhoso, porque eu tenho experiência com ele, indico sempre. E os outros leites aí, leite de castanha do Pará, leite disso, eu só sei que é muito saboroso. Mas acompanhar clientes que estão tomando, não sei. Né? E a outra pergunta é a relação do bicarbonato com o quê? Ele falou a relação do bicarbonato e pedra no rim. Nada a ver, nada a ver. A pedra no rim é falta de vitamina D, deficiência de magnésio. Normalmente é deficiência de magnésio e falta de vitamina D. Não tem nada a ver com alimentação. E nada a ver com... E também não tem nada a ver com se o corpo está ácido ou não. Mas, na verdade, tem muito a ver com leite, uso de leite, falta de magnésio, falta de vitamina D. Quem não quer ter pedra no rim, eu já contei para você que eu fui o campeão mundial da pedra do rim, né? Opa, deu até para jogar bolinha de gude. Te contei, né? Você sabe aquele vidrozinho pequeno de maionese?
Sei. Eu enchi um. Eu enchi um vidro daquele, de pedra. Vamos leiloar? Tem que leiloar as pedras do Ivan, né? Eu parei de ter pedra nos rins. Se você me perguntar assim, me dá uma lembrança forte da sua infância. Cólica de rim. E era uma pobreza danada. A gente morava numa casa de pau a pique, de chão batido. E aquelas cólicas começavam. Aí minha mãe tinha que... Coitada da minha mãe, como sofreu. Aí a gente tinha que andar a pé ou a cavalo ou de charrete até numa estrada. Nessa estrada a gente ia esperar Deus mandar uma carona, ou o leiteiro. Aí andava dando aqueles baculejos, até chegar no hospital. Chegava no hospital naquela época, você lembra, naquela época, a fila do... Hoje você fala que tem fila, tem não. Fila tinha antigamente, que dobrava o quarteirão. Então, tipo assim, a gente saía da minha casa meio-dia, eu ia ser atendido no hospital 10 horas da noite. Então, mas eu eliminei aprendendo a comer, e quando eu formei a homeopatia, tratando a questão do miasma. Miasma é o mesmo que tendência. Isso somente um homeopata competente pode fazer, tratar os miasmas. Eu falei dessa palavra já outras vezes. Eu tratei o miasma, a tendência, né, a produzir pedra no rim. Aprendi a comer simples. Se o homem, o que é simples? Se o homem modificou, não presta. Óleo, não presta. Azeite, não presta. O homem modificou, não presta. É simples assim. E nunca mais tive um cálculo renal na minha vida. Maravilha. Eu vou pular aqui com respeito à pergunta do André, porque essa pergunta já foi feita várias vezes, tá, André? Então é bom que você assista, e a gente tem falado aqui na rádio que nós vamos pular as perguntas que já estão sendo respondidas por muitas vezes nos outros programas. Então vai para a pergunta do Lieli. Meu irmão tem um poço artesiano e diz que o fluo é de 3,5, segundo a análise. Essa água é boa para beber? Essa água é boa. No caso, alguns dos poços artesianos dá coliforme fecal e tal. Eu não tenho nada contra o coliforme fecal, não. Acho que o meu corpo está muito bem adaptado ao coliforme fecal. A análise do gelo de antigamente tinha mais coliforme fecal do que hoje. Tinha muito mais bicho, né? Eu acho que o corpo não está adaptado com cloro. Com coliforme fecal, não. Mas se a análise do poço artesiano vem em coliforme fecal, escondendo o poço. Eu não vejo nada contra coliforme, não. Tá, no caso... Mas essa quantidade aí vai ter mesmo. Ok. O mocotó pode ser substituído por qual alimento? O mais rico em nutriente de todos, o mais rico, inclusive, com certeza, é o mocotó. Eu lembrando disso, a minha mãe tinha o hábito de tirar a carne dos ossos, inclusive da galinha, das outras carnes de osso, e guardava o osso para fazer sopa de osso. A parte mais nutritiva do bicho é o tutano, aquele negócio que está lá dentro do osso, né? Você já tomou sopa de osso? De tutano já. Na sopa de osso você pega temperos, né? Coloca na panela salsinha, cebolinha, não, salsinha, cebolinha não, alho, cebola, sal, etc. E dá uma queimada naquilo, joga um pouco d'água para dar aquele gostinho de queimado na cebola, põe água e põe os pedaços de osso lá dentro. Aí aquele troço fica fervendo. Aquilo é mega gostoso e mega saudável. E não deixa da flacidez de jeito nenhum. 70%, 80% do caldo de mocotó é colágeno. Aquela parte grudenta é colágeno, que fica grudando na boca. Aí você ferve aquilo até coa, aí vai ficar um caldão grosso. Aí depois de coar, você esquenta de novo aquele trem, aí você vai lá e quebra uns 3 ou 4 ovos lá dentro, mas inteiro. E deixa. Aí você põe uma salsinha, uma cebolinha. Além de ser uma bomba atômica de nutrição, é mega saudável e de graça, praticamente.
mas eu não conheço nada que substitua o caldo de mocotó no seu valor de nutrição, não conheço nada. Se você me perguntar qual a comida mais nutritiva que você conhece, com certeza é o caldo de mocotó. Ok. E agora a pergunta da Carla Ramos, sobre plaquetas baixa. Como aumentar plaquetas baixa? Aquela história que eu estava acabando de falar, o sistema imunológico está ruim. É porque você está bebendo leite, porque você está usando cloro, é porque você está comendo glúten. Essa história de sempre. Todo cliente meu com plaqueta baixa, eu só mudo a alimentação. Não faço homeopatia, não faço nada. Só mudo a alimentação. Essa alimentação que eu venho falando desde o começo. Resolve quase que tudo. E por outro lado, tem uma outra pergunta aqui, que é excesso de glóbulos brancos. Mesma história. Conserta a alimentação, aquilo conserta também. Mesma história. O sistema imunológico está sendo atacado de todas as maneiras, de todos os lados. 15 mil produtos nocivos à nossa saúde estão em contato com o nosso corpo todos os dias. Produtos esses que o corpo não entende. Né? Muda a alimentação radical, corta os refrigerantes, corta tudo. Via de regra, não precisa de remédio nenhum. Nós temos que sair desse paradigma do remédio. O que eu bebo para isso? O que eu faço para isso? Não é o que eu deixo de comer. As doenças antigas eram raras. Outro dia eu estava vendo lá, não passa de 30 doenças antigas. E o paradigma da doença também tem que ser mudado. Quem pesquisar em Nova Medicina Germânica do Dr. Hammer, ele provou que o câncer é nosso aliado. O câncer está querendo nos curar. Nos curar. O Dr. Hammer está fazendo a Nova Medicina Germânica. Que a doença não é nossa inimiga. Eu falo, tomar remédio para vacina para gripe. Não toma. Mas se eu tiver gripe, que ótimo. Nosso pulmão. Lembra da nessa infância? As criancinhas catarrentas? A maioria das crianças era tudo catarrenta antigamente, né? Vou citar como exemplo o pulmão. Nosso pulmão, ele é atacado por milhões de micropartículas toda vez que você respira. E isso vai juntando lá dentro. Gruda um pouco nas mucosas, gruda um pouco nos pelos, mas não vai passar lá para dentro. Uma vez ao ano, a natureza providencia, uma ajuda para limpar o pulmão. Vem essa coisa que eles chamam de gripe, enche o pulmão de muco. O pulmão de muco é o seguinte: você vai absorver energia fria o ano inteiro. Ela vai ficando dentro do seu corpo. Na hora que a parte externa do ambiente fica também, o corpo joga para fora. É o muco. Dá aquela limpada, joga catarro para fora, dá aquela limpada legal no pulmão. Depois de uma gripe, jogando catarro para fora, você já viu como é que você respira, chega até a doer, de tão limpo que está o seu pulmão? Então, a gripe, assim como todas as doenças, é o corpo tentando se adaptar. É o corpo tentando se adaptar a uma nova situação. Então, eu acho que a resposta para todas as doenças está nos livros de bioquímica antigos. Essa bioquímica de hoje é toda manipulada para vender um produto. Né? Então, vamos aprender a desconsiderar um pouco a doença e ver a doença como sendo nosso aliado. Eu postei hoje no Face. Tem um grupo aí destruindo câncer com sarampo. Né?
lá na Índia, as pessoas doentes mentais, num grupo lá, pessoas chegam doente mental lá, eles infectam a pessoa com catapora e deixa lá, jogar os pus para fora. Em pouco tempo a pessoa ela fica internada no mosteiro lá e volta boa, sem problema nenhum. Então as doenças da infância, principalmente, elas têm que existir para fortalecer o seu sistema imunológico. Então, eu vejo a natureza como sendo algo muito perfeito. O pessoal fala assim, acredita em Deus se não tiver doença, acredita em Deus se não tiver dor. Se um fio de cabelo não fica branco, se não tiver presente a minha vontade, se um grão de areia não rola um vento sem um significado, eu vejo a manifestação da vontade de Deus nas doenças também. Né? Por exemplo, você pega uma mulher com corrimento vaginal, é o corpo jogando para fora o que ele não quer. Aí ela vai lá e enfia micostantin e flagil da perseguida. Aquilo recolhe e vira mioma, vira ovário policístico. Ou seja, o corpo está tentando se consertar, está tentando se recuperar, né? E as pessoas ficam brigando contra o que tem que ser. Está tudo muito certo. Nós que estamos errados, a natureza está certa. Hoje eu estava atendendo uma cliente minha, falando que estava bebendo 2 litros de leite por dia, porque o médico mandou tomar leite porque estava com desgaste no quadril. Eu falei assim, tá, piorou, né? Não, eu perguntei para ela, você está tomando faz quanto tempo? 2 anos. Eu falei, nesses 2 anos, piorou, né? Ela pegou e me mostrou a radiografia. A atual bem pior do que a de 2 anos. Né? Por que piorou? Porque o leite aumenta a acidez do corpo. Quando o corpo fica muito ácido, você sabe o que ele usa para baixar a acidez? O quê? Cálcio. Aí o corpo vai lá, pega o cálcio dos ossos e joga no organismo para baixar a acidez. O leite provoca descalcificação. Não é? Mas aí você vai perguntar para o médico que nunca estudou nutrição. Você sabe quantas aulas de nutrição existem no curso de medicina? Nenhuma hora. Nenhuma palestra de nutrição humana. Né? Nenhuma hora. Salvo o nutrólogo. Né? Nenhuma hora. Então, eu acho que a questão está na hora da gente quebrar de uma vez por todas esse paradigma de que remedinho resolve doença. De que o que eu devo fazer para resolver isso? Né? É melhorar. Agora, eu quero o sonho com a pergunta aqui. Ivan, eu mudei minha alimentação, cortei o glúten, estou comendo uma comidinha simples, cortei o refrigerante, estou fazendo minhas caminhadinhas, minha vida está boa, mas eu continuo com úlcera. Opa, essa pergunta eu gostaria de ouvir. Sei que eu nunca vou ouvi-la, não sei que a pessoa esteja mentindo. Mas ela não tem. Se ela segue os parâmetros naturais que a natureza mostrou, que é esse, ela não vai adoecer. Nunca, jamais. Ok. Agora a pergunta do Érico. Se realmente vinho e saquê são maléficos para a saúde, ou se tem algo positivo neles? Saquê não. Vinho é a mesma. Eu vou responder duas respostas, duas perguntas com uma resposta. Sempre me perguntam se vinho é bom e se azeite é bom. Eu falo qual? Sabe o que acontece? Eles vão lá e pegam o mega azeite, aquele que tem cheiro de azeitona, aquele que tem sabor de azeitona, faz uma pesquisa acima dele, descobriram que o negócio é bom mesmo e realmente é. Aí, pega essa pesquisa desse azeite e joga lá no Fantástico. Só que vende outro azeite. Vende um produto que é misturado soja, canola e contém azeite, né? Esse não é o azeite, infelizmente não é. Se o seu azeite tem cheiro de azeitona, sabor de azeitona, esse é bom. Mesma coisa o vinho. Pegaram um vinho de excelente procedência, de excelente fabricação, né?
que não tem dióxido de enxofre, não tem anidride sulfuroso. Dióxido de enxofre com anidride sulfuroso é a mesma coisa. Aí, que destrói a saúde. Por isso que vinho dá uma ressaca danada. Aí eles vão lá e fazem uma pesquisa a respeito daquele vinho maravilhoso de R$1.000 a garrafa. E descobre que ele desentope veia, descobre que ele faz isso, faz aquilo outro. Aí, joga lá na mídia, falando que vinho é maravilhoso, só que não fala, vai ter que ser um vinho caro, não pode ter dióxido de enxofre, não pode ter anidride sulfuroso, né? Então, se você tiver dinheiro para comprar garrafa de vinho aí de R$500, de R$1.000, sem anidride sulfuroso, sem dióxido de enxofre, com certeza ele é muito bom para a saúde. Com certeza. Mas quanto ao saquê, tudo bem, nada contra ele não. É mesmo saquê, mesmo que da cachaça, uma cachaça de engenho, feito com capricho, não tem produto tóxico no seu álcool, né? Aliás, não é o álcool que mata, sabia? O que é? O álcool é extremamente acidificante. Então, é o ácido provocado, a acidez provocada pelo álcool, que derrete o fígado, que acaba com você. Por isso que quando você toma umas cachaças, você acorda de manhã cedo e olha a sua língua, tem uma saburra branca horrorosa. Significa que você está no cúmulo da acidez. Agora, se você fala assim, vou tomar umas hoje, bota lá debaixo do braço 4 litros de água dos milagres. Toma uma cerveja, preferência cerveja não, né? Porque é do glúten, né? Mas você bebe? Vou beber cerveja. Um gole de cerveja e um gole de água dos milagres. O problema da cerveja é o seguinte, além do glúten, tem 8 substâncias tóxicas e está sendo feita com milho transgênico. Tem milho transgênico na cerveja aí. Eu postei no meu Face outro dia um texto a respeito disso. Agora você resolveu tomar cachaça. Vai tomar cachaça? Então bebe um golinho de cachaça e um copão d'água. Um golinho de cachaça e um copão d'água. No dia seguinte você não vai ter nada, porque não teve acidez. Porque o fígado metaboliza o álcool rapidinho, tanto que você tem álcool no seu corpo enquanto você está bêbado. Você bebeu, tem álcool, está bêbado, né? Tem álcool no seu sangue. Você dormiu um sono e acordou zerado, acabou o álcool. O fígado já detonou ele. Mas por que eu estou de ressaca? Porque aumentou a acidez do corpo. Se você, a ressaca é desidratação, porque você sente sede, em vez de beber água, bebe cachaça, bebe álcool, e não bebe água. É hipoglicemia, porque o álcool destrói um pouco a glicose. Por isso que no dia seguinte você quer comer doce e quer beber toneladas de água, né? E acidez. Então, se você tomar água dos milagres aí, resolveu tomar umas cachaças, enche a cara de água dos milagres, come um docinho, eu sou a favor do doce só nessa hora, né? Se você estiver bebendo, e enche a cara de água, você vai acordar no outro dia zerado, como se nada tivesse acontecido, a não ser que você tome algo de péssima qualidade. Você vai tomar 1 litro de vinho chapinha, haja milagre, haja água dos milagres para não deixar você ter ressaca. E agora a pergunta da Fátima, uma pergunta interessante também. Se a comida do mundo está contaminada, o que comem os Illuminatis? Só comida boa, com certeza. Eu tenho um material a respeito disso. A comida dos caras é produzida nos lugares aí que não vai poluição de jeito nenhum. É onde, no centro da Terra, onde a força centrípeta joga tudo quanto é coisa para fora, né? Eles têm exatamente o lugar deles aí, de produzir tudo deles. E outra coisa, os Illuminati são diferentes de nós. Eles não fazem. Eles analisam como se eles fossem um organismo vivo. Eles não têm plano para eles. Né? Eles têm plano para daqui 20 anos, para daqui 20 gerações. Então, o cara está lá com 100 anos de idade, louco para ganhar dinheiro. Para quê? Para daqui 20 gerações, o quintaneto dele lá ser o mais poderoso. Eles pensam diferente de nós. Nossos planos é curto prazo. O deles
é a longuíssimo prazo. Né? Os iluminados estão aí desde a Torre de Babel, ou antes. Então eles têm, sim, eles têm consciência, sim, de que tem que comer comida boa. O planeta não é só isso que a gente conhecemos. A informação que chega a nós, o gado, não é nem 5% da verdade. Pergunta do Augusto Ivandélio. Como foi que você descobriu a água dos milagres? Eu sou formado em química, né? Eu sou químico também. Então eu gosto muito de bioquímica. Gosto muito de bioquímicos, formado em química, né? E eu notei que começava a questão da acidez, e eu comecei a usar em mim água com bicarbonato. E não funcionava, não abaixava a acidez. Por quê? Porque eu estava tomando concentrado demais. Aí eu fui sacar que o bicarbonato que eu estava tomando estava concentrado demais. Ele não estava passando do estômago. Ele tem que ser absorvido no intestino. E eu comecei a usar o bicarbonato mais diluído. Eu usava 30 gramas em 20 litros d'água. Só que ficava ruim para burro. Aí depois descobri que quanto mais diluído eu colocava, melhor era o resultado. Aí eu comecei a indicar. Normalmente eu faço os testes comigo. Eu vi que a minha acidez da minha íris, a íris marca, é possível olhar se você está com acidez ou não na íris. Aí eu notei que quanto mais eu diluía o bicarbonato, aí eu saquei, né? Ele está passando direto do estômago para o intestino. Aí eu estudei mais um pouco, eu estava estudando sobre a água, e os pesquisadores da água estavam falando aí que a nossa água tem que ter condutibilidade elétrica. E ela não tem mais, porque ela fica estocada, engarrafada, ela fica com água morta, não tem mais energia. Aí eu saquei, falei assim, eu já, no curso de química, eu fazia acender pilha com água e sal, acender lâmpada com água e sal. E eu adicionei sal de churrasco na época, um pouquinho. E a melhora foi violenta, né? E aí eu cheguei na flor do sal, porque além dos íons positivos e negativos que eu sai ganhando com essa quantidade monstruosa de nutrientes da flor do sal. Então eu usei flor do sal com bicarbonato há muito tempo. Aí depois que eu descobri que a água do mar tem muito bicarbonato, íons positivos e negativos, e muito magnésio. Eu falei assim, a minha água está faltando magnésio. Né? Aí que eu descobri o Padre Breno, estudei muito o cloreto de magnésio, descobri que tinha PA, que não tinha e tal, e misturei. E tomei essa água dos milagres por muito tempo, eu sozinho. E observando só melhora, eu comecei a indicar para amigos, clientes e tal, e só sucesso até hoje com a água dos milagres. Então, a água dos milagres nasceu de muito suor, estudo, e bunda quadrada de tanto estudar. Mais uma pergunta aqui sobre a água, do André Libanoro. A água dos milagres pode ser usada para fazer suco? E também ele quer saber se o curso para leigos vai dar certo. Vai dar certo. O de florais de Bach vai dar certo, de plantas medicinais vai dar certo. Mas eu vou decidir, ainda vou arrumar um jeito de selecionar para quem que eu vou dar esses cursos. Não quero dar esses cursos para quem curte, eu quero dar esses cursos para quem compartilha. Então, agora estou invocado. Qual que foi a primeira pergunta? Você pode fazer curso. Pode fazer suco? Suco. Pode, mas pensa bem. Se não for ácido. Se você vai fazer uma limonada, o limão vai destruir o bicarbonato. Aí vai perder a ação alcalinizante da água dos milagres. Mas pode. Mas aí você vai perder a ação do bicarbonato por causa do suco de limão, do ácido? Sim. Mas os íons positivos continuam, os nutrientes da flor do sal continuam, você só vai perder. Então, quando for, uma dica aí, quando for comer comidas muito ácidas e tomar água dos milagres,
certamente o ácido vai neutralizar um pouco da água dos milagres. Mas eu não levo isso em consideração, não. Eu tomo só água dos milagres com limão, eu espremo limão na minha comida. Minha mãe fala, Deus me disse, você não está comendo comida, né? Você está comendo um limão que parece comida, porque eu espremo 2 limões na comida e tal. E tomo só água dos milagres, então nem esquenta a cabeça que não. Vou perder na hora do almoço o efeito 100% da água dos milagres, mas o resto do dia que eu não estou comendo ácido, vai ficar 0 a 0, vai ficar bom. Maria Aparecida quer saber se TSH 4.5 pode tomar iodo. Deve. Como eu falei no vídeo, né? Mas tem que ser o Lugol. O iodo orgânico dá câncer de mama e destrói tireoide. O orgânico tem que ser o inorgânico. O Lugol a 5%, 3%, 2 gotinhas uma vez ao dia vai resolver. Existe um golpe aí, que é a tireoide. Os índices ideais de TSH, o legal é de 0,3 a 3, né? Em países sérios. Aqui no Brasil vai até 5,5, 6. Tem laboratórios que falam até 6 você não tem hipotireoidismo, não. Por quê? Aí você fala assim, mas a intenção não é fabricar doenças? No caso da tireoide, não, porque se você manter a pessoa com hipotireoidismo, a hipotireoidismo ela vai provocar 36 doenças secundárias. Você prefere tratar um ou vender remédio para um ou vender remédio para 36? Então, eu vou te contar que 70% da população do Brasil está com hipotireoidismo. Né? Inclusive, eu ensinei um macetinho lá no vídeo. Para quem não viu, veja, funciona. Pega o termômetro de medir temperatura, todo dia cedo, durante 5 dias. Meça a temperatura. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso 5 dias. Aí, primeiro dia, deu 36. Segundo dia, 36,5. 4 dias. Tem que colocar a fração, tá? 36,2, 36,8, 37. No 5º dia. Aí você somou isso 5 dias. Aí você soma tudo. 5 dias. Somou. Divide por 5. Se der menor do que 36,5, você está com hipotireoidismo. Entendeu? Ok. E se está, deve tomar o Lugol. Bela dica. Próxima pergunta. Fale sobre o silício orgânico. Não sei. Melina que perguntou. Agora... Não sei. Perdoa, sou da roça. Na época da roça a gente não usava esses negócios, não. Esse negócio de suplemento, esses trem modernos, esquece isso. Né? Tem muita coisa aí que aparece como solução da saúde do mundo. Não é nada, é mentira. Alguém vem querendo vender um produto. Como simples, esquece isso. Não é importante que você bebe, é importante que você não bebe. Não é importante que você come, é importante que você não come. Essa é a regra. E o Regis quer saber, ele tem enxerto, e se ele pode fazer autohemoterapia, enxerto ósseo. Se estiver tomando remédio para evitar a rejeição, não deve. Mas se já está tudo resolvido, não está tomando remédio nenhum, pode e deve. Tem um comentário aqui do Faber. AIDS, mito ou crueldade capitalista? É verdade, é que eu tinha esquecido o título, né? Ele só relembrou o nome do vídeo, mito ou realidade capitalista. Esse é o título do vídeo. E a Mito ou crueldade capitalista. Isso. E a Josilene quer saber se anticoncepcional causa câncer e como substituí-lo. Não tem como substituir o anticoncepcional. E causa, não é só câncer, não. Causa porrada de coisa.
Mas muita coisa mesmo. Estria, celulite, cistos, frigidez, e vai, uma porção de coisa. A questão é você se resolver ser mãe, melhor não ser. Colocar filho nesse mundo de hoje é falta de responsabilidade, falo isso sempre. Melhor não ser. Mas se você quer, melhor arrumar seu filho logo e fazer uma ligadora. Eu optei pela vasectomia. Né? Eu acho que colocar filho nesse mundo de hoje é irresponsabilidade. E o anticoncepcional você vai pagar um preço muito alto por ele. Aí apela para um DIU aí, que não é muito essas coisas e tal, mas o mais legal é uma esterectomia, uma vasectomia. A Lia quer saber. Boa noite, meu pai teve um problema no passado onde ficava sem voz quando comia couve. E o médico disse que era por causa do iodo. Ele pode tomar Lugol? Espera aí que eu vou responder. Espera aí. Não sei, por enquanto. Deixa eu procurar o pai dos burros aqui. Vai tocando seu batuque aí. Voz. Hoje o batuque não está perto aqui, mas vamos aguardar. Eu vou conversar aqui com os ouvintes. Lembrando, amigos, que toda quinta-feira, né, eu aviso sempre no início para que a gente espere, aguarde um pouquinho, liberar as perguntas para que eu consiga ir lendo, né, numa sequência, dentro do possível, é claro. Então, sempre quinta-feira, no dia do Evangelho Sanctus, passando as dicas aqui para nós. Aguardem, né? Porque eu vejo no chat, as pessoas já estão fazendo várias perguntas antes até do programa começar. Eu acho isso muito bacana, né? Muito gostoso, porque é aquela ansiedade gostosa de ser atendido, de ouvir o Evangelho, mas é para avisar, né? Porque sempre estou avisando, mas algumas pessoas ainda não conseguiram ouvir, né? Porque entram em horários diferentes. Então sempre aguardem eu liberar o chat. Aí eu vou conseguindo ler as perguntas numa ordem e evita perder alguma coisa, tá bom? E aí, Vandélio? Não, nada a ver. Eu leio aqui na homeopatia, que é aquela história da homeopatia, você lembra que eu falei? Você se intoxica com uma coisa e vai notando os sintomas que ela provoca. E a perda da voz aqui, a gente olha aqui no programa, aí tem voz, eu coloquei perda, não tem nada a ver com iodo, não. A Eli Flor quer saber se comemos errado hoje porque vivemos mais. Ah, Flor, você está completamente errada. Essa informação da longevidade é regra de 3. Meu avô morreu com 104 anos em cima de um cavalo. Eu falei aquele outro dia, não se sabe se ele morreu, caiu do cavalo, ou se ele caiu do cavalo e morreu. E acordava 3 horas da manhã para tirar leite debaixo de chuva. A saúde do velho é um coco, né? Hoje você pega as pessoas de 70 anos, mal anda a pé. Você pega um velho de 100 anos, pega a foto aí na internet, pega um velho de 100 anos, da geração passada, ele estava muito mais inteirão, muito mais novo do que um velho de 70. Né? Muito pelo contrário, nós estamos morrendo muito mais cedo. Muito mais cedo. Morrendo do quê? De diabetes, de infarto, de aneurisma, de tudo. Coisas que antigamente não existiam. E essa propaganda aí da longevidade é totalmente falsa. É para você continuar, seu argumento para você continuar comendo Chebec, Fandano, Doritos, etc. É falso isso aí. Nós estamos morrendo muito mais cedo. Pergunta do Marcelo. Se você diz que comer de 3 em 3 horas é regra de 3, então como se alimentar? Quando sentir fome. Né? O ideal, como eu falei naquele vídeo mais recente aí, o anterior, como se comia antigamente. 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Esse negócio de regra de comer de 3 em 3 horas é para engordar o povo, é para vender produto, etc. Você tem que comer quando tem fome. Eu como 2 vezes ao dia. Né? 3, 2, quando tem fome. Muitas das vezes eu não tomo café da manhã, eu tomo um cafezinho preto, um chazinho. Outros dias eu como ovo, mas é muito raro um café da manhã
que não seja ovo ou nada, ou um chazinho. E o almoço e janto, mais nada. Não tomo lanche da tarde, não como nada não. Não tem fome à tarde. Para que comer? A questão é, quanto mais carboidrato você come, mais fome você tem. Eu acho que todo mundo aí que cortou o carboidrato fala, minha fome sumiu. Não sinto mais fome. Então, a fome é um estímulo do que o corpo falando que está faltando duas coisas, nutriente ou caloria. Aí ele produz substância para te dar o comando de coma. Se o seu corpo estiver bem nutrido, redondinho, legal, esse comando de coma vai desaparecer. Por isso que quem é gordo demais só gosta de comida calórica. Gosta de pizza, gosta de trem bravo, né? Então, o comando de coma vai ser aquela história do vídeo. Abaixou um pouquinho a glicose, o corpo vai ficar esperto, não quer usar gordura, vai mandar o comando, coma. Mas se você já está com a sua glicose baixa, quem faz essa mudança de alimento passa a comer mais gordura saturada e carboidrato de boa qualidade, vai sentir uma dor de cabeça uns 2 dias. Isso é comum. É o corpo falando, eu quero glicose, eu quero refrigerante, eu quero massa, eu quero refinados. Mas você não dá, o corpo vai precisar de, em média, 2, 3 dias para começar a produzir certas enzimas para transformar a gordura em ATP, em combustível do corpo. Então, esse intervalo aí de 2, 3 dias é o corpo produzindo enzimas para transformar a gordura em energia. Lógico que eu pulei, não é assim tão rápido, né? Mas para transformar gordura em energia precisa de certas enzimas. Se você só come predominante carboidrato, o corpo para de produzir essas enzimas. Entendeu? Ótimo. Muito boa dica também, porque as pessoas ficam realmente confusas com essa coisa de 3 em 3 horas. É complicado. As perguntas da Janete. O que fazer para retinose pigmentar? Encher a cara de luteína. Comer muito ovo. Comer muito ovo. Só o ovo resolve. A Tânia, mudamos a alimentação e meu marido passou a ter cólicas e diarreia. Pode ser a banha de porco? Nunca ouvi falar não, mas tudo é possível, né? Nunca ouvi falar não. Faça o teste aí. Reduz e vê se melhorou. Reduz e vê se não melhorou. Se não melhorou, o legal é eu ver a íris. Tira uma foto e manda para mim pro Face. Eu nunca ouvi falar isso. Muito pelo contrário. Luana, tirei o leite, o glúten e bebo a água dos milagres, mas a secreção pulmonar persiste, até mesmo depois de tomando Statinum 30CH. Pois é, essa secreção maravilhosa, é que eu falei no começo do programa. É o seu corpo se adaptando, é o seu corpo jogando energia indo para fora, jogando porcaria para fora. Aguenta a mão que você vai sumir. Isso aí, esse negócio do corpo não vai sarando assim de hora para outra, não. Isso é 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você estragou a vida inteira, jogou porcaria para dentro da vida inteira. Aguenta a mão aí que essa secreção vai sumir. E a secreção não é ruim. Nenhuma secreção é ruim. Toda secreção é boa. Toda secreção é o seu corpo se depurando, é o seu corpo se limpando. Toda secreção é muito boa. A regra da homeopatia, quando eu dava aula de homeopatia para Viçosa, para a Universidade Federal de Viçosa, a primeira regra, eu fazia 2 regras, né? No primeiro dia de aula, eu pegava o vidrinho e falava para os alunos todos, abra a boca, e jogava 2 gotinhas na língua de cada um. O que é isso, Ivan? Isso aqui é vitamina, né? Aí na segunda aula, eu perguntava, e aí, gente, como é que foi a caganeira? Eu soltava o intestino de todo mundo com 2 gotinhas de homeopatia, né? Mas todo mundo teve diarreia, né? Eu soltava o intestino, não, isso é só para vocês acreditar. 2 gotinhas soltou e fez todo mundo passar a noite inteira no trono, né? Então eu fazia isso para as pessoas acreditarem na homeopatia.
E minha primeira aula sempre foi a teoria da supressão e da exoneração. Suprimir é jogar para dentro, aquilo que eu falei do corrimento vaginal. Você suprime, joga para dentro e vira de outras doenças. Você tem lá infecção de garganta, faz gargurejo com romã e fava de sucupira. Aquilo recolhe, vai para o sangue e vira reumatismo no sangue. Né? Então a questão não é só o remédio. Se o seu corpo está exonerando, se o seu corpo está jogando para fora, tudo que o médico falar assim, passa essa pomada, não passe. Se você tem uma ferida, um espinho, né? Você não imagina o arraso que o tal do Roacutan faz. Quando eu vou atender gente que fala que está tomando Roacutan, que é remédio para espinha, fala, você vai parar de tomar essa porcaria? Não vou, porque a minha pele estava ruim e ficou boa, então não te atendo, você não serve para ser meu cliente. Ou já tive fotos de íris de pessoas antes do Roacutan e depois do Roacutan, você não imagina, parece o solo lunar de tanto buraco que provoca, porque ele é supressivo. O seu corpo está jogando porcaria para fora, espinha é o cocô do sangue. Né? Sangue limpo não dá espinha. Aí o corpo está jogando para fora, está limpando, vai lá e passa o Roacutan, ele resseca tudo, ele resseca a pele, resseca os órgãos, resseca tudo. E aí o corpo não dá conta de jogar para fora, de ver para onde vai? Para o sangue. Né? Então, essa essa verdade da supressão é uma coisa. E da exoneração. Se a mulher me procura com um corrimento vaginal, eu vou dar um remédio exonerativo para jogar para fora. Eu falo assim, ó, você vai menstruar amarelo, uma semana, de tanta porcaria que vai sair. Né? A pessoa chega com, eu sinto que o meu peito está cheio, mas não sai nada. Eu dou um remédio drenador para jogar para fora, para limpar. A pessoa fala assim, eu não imaginei que tinha tanto catarro no meu pulmão. Se eu fosse medir, daria mais de litro. Isso chama-se exonerar, jogar para fora. Todo antibiótico, todo remédio químico, não existe um único remédio químico na medicina convencional que não seja supressivo. Pergunta agora do Pedro. Suplementos alimentares podem deixar o organismo preguiçoso? Suplementos alimentares vai te deixar diabético. Uma única dose desse pré-treino aí de mega carboidrato, um único copinho desse aí, tem carboidrato suficiente que a geração passada comia em 6 meses. Isso é mito, isso é papo, isso é regra de 3 para vender remédio, para vender produto. Veja bem, você comeu carboidrato. O carboidrato vai ter que ser transformado em glicose para ela entrar dentro da célula. Ela entrou dentro da célula, não tem 1 milhão de portas para essa glicose entrar. Então não interessa se você come uma bomba de carboidratos ou uma maçã, não vai entrar o excesso que o corpo. Aí você começa a mandar bomba de carboidrato, o corpo vai lá e fala assim, tem carboidrato demais aqui, vai lá e fecha, não deixa a glicose entrar e você ganha um diabetes presente. Se você continuar com essa loucura, você passa a ter intolerância à insulina, que cerca de 70% dos malhadores aí tem intolerância à insulina. Aí fudeu. Volta de novo para comidinha simples. E para que ter musculosão? Para que ter esse... O negócio é ter saúde. Eu falo que academia é regra de 3. Academia é uma maravilha para encher hospitais de traumatismo. Cerca de 80% das lesões de joelho, de coluna, de ciático, vem da onde? Da academia. Toma esses suplementos aí de mega carboidrato, você vai ver o presente que você vai ganhar. Insulina na barriga 3 vezes ao dia pro resto da vida. Pergunta Josi de Bauru. O que você acha da drenagem linfática? É ótimo, muito boa. Ajuda a deslocar as porcarias, tanto que mas a pessoa que faz a drenagem linfática tem que ser boa. Durante uma sessão de drenagem linfática, você tem que parar para fazer xixi. Se você não parar para fazer xixi durante a drenagem não está sendo bem feita.
drenou, xixizou. A Luana quer saber quando sai o seu DVD, Vandélio. Vai devagarzinho. O problema é tempo. O problema é tempo. E o José quer saber sobre cisticercose. Como ficar curado da cisticercose? Ele tem que saber onde é que ele está. Foi para o cérebro? Se cisticercose foi para o cérebro, nada deve ser feito. Nada. É aprender como viver com. Luana pergunta... Se não for isso, me procure no Face e faz a pergunta com maiores detalhes. Estou com cisticercose, tal. Aí eu vou responder. Legal. A Luana quer saber se levedo de cerveja é bom. Levedo de cerveja é excelente, eu indico o dia inteiro. Tem um pouquinho de glúten, mas é quase zero. Pode desconsiderar o glúten do levedo. Mas eu indico isso praticamente o dia todo. O legal é você tomar 3.000 mg dia. Ou seja, uma cápsula de 1 grama cedo, tarde e noite. Excelente. Pedro quer saber o que achou da reportagem do Fantástico, açúcar versus gordura. Eu estava no Face, eu não assisto TV, né? Estava no Face, alguém entrou e falou assim, estão falando que tem que comer açúcar e não comer carne no Fantástico, né? Gente do céu, quanta regra de 3. Agora você tem que comer açúcar. E muito açúcar para você ter saúde. Onde é que essa loucura vai parar? Né? Eles estão estão transformando uma geração de diabéticos. Uma geração daquilo que eu acabei de falar. Enche a cara de açúcar, que vai dar excesso de açúcar na célula, a célula vai cortar, vai impedir que o açúcar entre, já ganhou um diabetes. Né? Geração de diabético. Eu vou te falar que para os próximos 5 anos aí, 50% da população terá diabetes. Tem várias perguntas. O que está aparecendo de criança com diabetes aqui no consultório é impressionante. Temos várias perguntas aqui sobre reposição hormonal, mas o Vandélio já comentou isso em pelo menos 3 programas anteriores, né? Quer falar alguma coisa, Vandélio? Procura a reposição hormonal bioidêntica. A bioidêntica. A preta aqui está fazendo. Nós tentamos com homeopatia, não adiantou nada, não ficou legal. Plantou com plantas medicinais, também não ficou legal. Aí partiu para a bioidêntica, você não acredita o efeito. É perfeito. Muito bom. José Carlos quer saber qual o nível ideal do colesterol LDL e HDL. Você também já comentou sobre isso. Quer comentar ou pulamos? Tem um vídeo meu aí que fala, preocupe-se se o seu colesterol, preocupe-se se o seu estiver abaixo de 300. Então, o colesterol não é o inimigo, né? Quer baixar? É só cortar o óleo e azeite, comer na banha de porco. Todo cliente meu com colesterol muito alto, que está apavorado, 1.200. Eu corto o óleo, corto o azeite, mando comer na banha de porco. Ele retorna em 2 meses com colesterol 200, 300, sem medicamento. Sem medicamento. Mas o colesterol é o grande reparador do corpo. A grande maioria do leite materno é formado por colesterol. Grande parte do seu cérebro é formado por colesterol. Quem está tomando remédio para colesterol está tomando remédio para murchar o cérebro. Pergunta agora da Célia. Por que estou sempre com coriza? Porque seu sistema de defesa não está dando conta de se defender do frio. Tem 2 sistemas de defesa, que te briga contra vírus, fungo, bactéria, etc. E outro que briga contra as intempéries do tempo. Né? A coriza é o corpo jogando energia fria para fora. Então, você deve melhorar, ajudar o corpo a jogar isso para fora. Não é destruir a coriza, é ajudar o corpo a jogar isso para fora. A gente tem que entender o que o corpo está querendo fazer.
Suas células estão todas podres, tudo intoxicado. Aí começa uma erisipela, é o seu corpo derretendo, é o seu corpo jogando para fora o lixo. Aí você vai lá e passa por base de corticoide, né? Mas a coriza, aqueles 2 remédios da homeopatia, que eu posso falar com certeza, Drosera, Drosera e Dulcamara. As 2 misturadas, sem CH, 30 ml, 10 gotas, 3 vezes ao dia. Ela vai jogar para fora, sua coriza vai piorar por 1 semana ou 2 semanas, você continua com o remédio, ela vai piorar, aí depois ela vai sumindo e desaparece. Próxima pergunta. Desculpa, eu perdi aqui o fio da meada. É que de vez em quando o chat dá uma corrida aqui, gente, que vocês não têm noção. É interessante. Deixa eu pegar a próxima da sequência aqui para a gente galgar. Evangelho, você acredita no poder dos cristais? Sim, não tenho dúvidas. Tanto que eu fiz o vídeo da orgonita. Funciona, com certeza que funciona. Qual a pedra que você gosta mais? Eu tenho uma certa simpatia com aquele lápis azulis. Lápis azulis? É. Tá. Tem uma pergunta aqui do time que ficou incompleta sobre água bicarbonata, né? E magnésio, mas eu vou pedir para o time tentar fazer de novo essa pergunta que ficou aqui no meio. Faber, magnésio e vitamina D faz com que o cálcio deposite no lugar certo, é isso mesmo? Pensa diferente, o magnésio, ele que é o transportador de cálcio, ele que leva para onde tem que ir, né? E uma outra função da vitamina D, pensa que o magnésio está levando o tijolo para a parede e a vitamina D é o barro. É mais ou menos isto. Então, vitamina D sem magnésio não adianta nada para os ossos. E vitamina D sem magnésio também não adianta nada. Então, o magnésio, o grande lance dos ossos é o magnésio, vitamina D e impacto. Tem que ter impacto. Tem que andar com o sapato duro. O mais parecido com o descalço. A Márcia pergunta que a filha dela quer ir estudar em Portugal e pesquisou por lá, a água tem muito calcário, se isso é ruim e preocupante para a saúde. Márcia Pose. Não tenho dúvida, Márcia, com certeza. Vai virar uma tempestade de cálculo renal. Como tirar o flúor da água? Pergunta que já foi feita, mas é importante. Nem rezando, tira. Nem rezando. Você vai ter que arrumar água de poço artesiano ou água de mina. Nem rezando. Nada tira. Eu ia falar palavrão aqui. Nada tira esse danado do flúor. Nada. Não tem flúor que tira. Não tem técnica que tira. Pelo menos que eu saiba, não tem. É procurar o poço artesiano aí, ou procurar a mina d'água aí e filtrar isso num filtro de barro, que é o melhor que tem. E pensar que há um tempo atrás, Ivandelli, você deve se lembrar disso muito melhor que eu até, as crianças tomavam flúor, né? E até hoje, né? Obrigado a tomar flúor. Outro dia, o Gabriel, meu filho, falou que o pessoal estava aplicando flúor e não tomar flúor na escola dele, né? E ele rodou a baiana e falou que não, né? Ele falou assim, mas como é que você conseguiu? Ele falou assim, eu menti que eu sou alérgico. Oh, que legal. Aí eles deixaram ele de lado. Será que ele aprendeu com o vídeo trate o seu filho como se fosse um cachorro? Eu menti que eu sou alérgico. Infelizmente minhas mentiras estão caindo por terra depois dos vídeos, porque eu sempre minto que eu sou alérgico ao glúten, minto que eu sou alérgico ao flúor, minto que eu sou alérgico ao cloro, né? Só que agora o pessoal está descobrindo que era tudo mentira.
Pois é, né? E aqui no chat, será que tem muita gente que trata o cachorro igual o filho ou vice-versa? Como será essa O história? cachorro é muito mais bem tratado. O coitado do filho tá lá abandonado no videogame e o cachorro tá no colinho ganhando cafuné. Pois é. José Carlos pergunta se aneurisma sem risco de ruptura na cavidade ocular tem jeito? Tem jeito. Esses aneurismas todos aí, ó, as suas veias que estão destruídas. O que estoura os aneurismas não é a pressão. A pressão alta. Não é a pressão, é a má qualidade das suas veias. O que destrói suas veias? Cloro e óleo. Óleos em geral. Então, se você cortar o óleo, cloro, óleos em geral, comer na banha de porco e fazer a suplementação de vitamina D aí, ó, eu uso o Max D3, né? Max D3, eu uso 2.000 unidades. Pode tomar umas 5.000 unidades por dia, tomar um solzinho, vai resolver de boa. Isso é fácil de resolver. Corta o óleo, suplementa a vitamina D. Outro dia a vitamina D, a mais famosa do mercado aí, ó. Adivinha o que ela tá tendo agora? O quê? Aquela que termina com pura. Né? Qual será, né? Qual será? Olha a formulação dela aí agora. Ela contém, grande parte dela é óleo de canola. Então você está comprando óleo de canola pensando que é vitamina D. É a mais cara do mercado. É a mais cara do mercado. Grande parte dela é óleo de canola. Eu acho que dá pra gente começar a comer ração, né? Vamos começar a comer a ração dos cachorros também, então? Vamos lá. E é uma puta sacanagem que o povo faz com o cachorro. Ração é a mistura que sobrou do ruim e misturou com o que sobrou do pior e fez ração para cachorro, pelo menos tem nutriente. Isso tem. Né? Nunca teve tanto cachorro com câncer no mundo. Cachorro tem que comer osso, arroz, feijão, osso. O cachorrinho da preta. Ela tem quantos anos? A minha tá com 9. Ela tem 9 anos. Que raça que é aquela? Yorkshire, 9 anos. E a gente dá um ossão de costela para ela. Ou ela corre em volta daquele osso uns 2 dias. Mas come tudo. Esse negócio aí que osso fura intestino de cachorro. Yorkshire, que é um cachorrinho meio, né? Simplesinho. A gente mete um ossão lá na boca dela, come aquilo tudo. Né? Cachorro tem que comer osso, cachorro tem que comer arroz, feijão, carne, né? E só. Então vai lá se você for comer uma costela, faz igual eu, me dá os ossos aí para me levar para cachorro, né? Pro cachorro. Chega tanto que o DNA dele, né? Você pode dar um bife. E o osso, ele vai no osso. O cachorro tem um orgasmo quando ele vê um osso, né? Se der esses trem industrializados do cachorro, não, tadinho. Osso de mentira, osso feito de couro, osso feito de glúten, osso não sei da cor. Dá osso de costela pro cachorro, que eles sabem o que fazer. Ah, mas ele vai comer e vai adoecer. Não vai. Nunca adoeceu. Né? O Yorkshire da preta lá tá lá, linda, maravilhosa. Né? E chegadinha no osso de costela. Eu vou pedir para que as pessoas que fizeram perguntas repitam nesse momento no chat as perguntas que ainda não foram respondidas, tá? Porque meu chat deu um apagão aqui e eu não estou conseguindo localizar. Então repitam, por gentileza, aí as perguntas que ainda não foram respondidas, que ainda temos algum tempinho para respostas. Ivandélio, dá uma dica aí para a gente do que nós podemos melhorar. Sabe quando você levanta com aquele jeito que não dá certo? Parece que o dia amanheceu com guarda-chuva na boca. Como que faz? Com certeza o problema está no fígado, né?
Você pode olhar seu olho, que o olho está vermelho. O olho ficou vermelho, é o fígado. Aí você tem que dar um remedinho legal, um remedinho que chama Chelidônio. Anota aí, Chelidônio. Chelidônio. CH. É bom ter em casa. Acordou com a boca ruim, judiou do fígado, tomou as cachaças, etc. Toma lá umas gotinhas, 10 gotinhas de Chelidônio 3 vezes ao dia por uns 2 dias, que você fica zeradão de novo. Açafrão é bom? Açafrão é perfeito. Açafrão, o efeito dele é parecido com o do ovo. Tanto que os antigos usavam só açafrão, né? Colocava açafrão no arroz, no frango, colocava açafrão para tudo quanto é lado. As pessoas que viveram na natureza, parece que você tem uma frequência, você adquire uma frequência e você começa a tomar atitudes mega corretas sem saber que está tomando atitudes corretas. Mas isso acontece quando você está muito em sintonia com a natureza. Por isso que os animais... Por isso que os animais sabem o que comem. Se eu não como, se eu como. Está muito em sintonia com a natureza. Um amigo meu ganhou um caminhão de soja. Ele falou assim, vou dar essa soja para minhas galinhas tudo. Eu falei assim, esse galinho não vai comer essa soja? Eu falei, que é isso? Aí jogou lá no chão, as galinhas veio correndo. Na hora que a galinha deu uma olhada, nenhuma comeu um único grão. Aí eu falei para ela, agora eu vou te ensinar a você usar seu caminhão de soja. Pega sua soja, coloca num tambor, mete água, deixa ela fermentar. Na hora que ela fermentar, as galinhas vão comer. Ele falou assim, Aí, eu olhei. Aí, fermentou a soja. Aí, na hora que ele fermentou, ele foi lá e pegou e jogou aquilo lá, a galinha comeu tudo. Então, por que ela sacou que soja crua é ruim e fermentada ela pode? É uma pergunta estranha, né? Eu não consigo responder essa pergunta até hoje. Como é que ela soube, né? Esse negócio que eu não vou, não. Então a gente tem que fazer vídeos, mostrar pesquisadores, ser xingado pelos outros. Eu como soja, meu pai comeu soja a vida inteira e tal. Então, aí a galinha dá uma olhada lá assim e falou assim, eu vou nunca. Aí você vai lá e fermenta, agora eu vou. Por que ela sacou, né? Existem vários venenos na soja, no leite de soja, que é cru, que destrói a sua saúde. A galinha está certa. Mas eu pergunto, como é que ela sacou? Ela falou assim, não, eu não como não. Você vai lá e fermenta e come. Ele jogou soja lá na fazenda dele para os peixes, crua, ficou lá. Nenhum peixe foi. A fermentada jogou, os peixes tudo comeu. É um negócio esquisito, né? É umas coisas que a gente tem que aprender como é que funciona ainda. Então, faça essa pergunta para mim. Por que o fermentado o peixe comeu, a galinha comeu e o cru não? Deve ser o mesmo processo do shoyu, né? O shoyu é fermentado, ótimo, pode comer. O tofu é fermentado, pode comer, né? Mas se for soja crua, Deus me livre. Qual o tempo da fermentação para o grão? Olha, pela experiência minha lá desse dia lá, ele fermentou em 3 dias lá no galão lá. Começou a fermentar, soltar uns gases, aí ele jogou lá, as galinhas comeu. E o Klinger quer saber se o astragalos é bom para combater o envelhecimento. Não sei, não conheço o que é esse negócio, não sei. Filha do Sol quer saber se a banha de açougue comum pode ser usada. O legal é fazer, né? Compra lá o toicinho. Esse final de semana, não deixa eu esquecer, Preta. Esse final de semana eu prometo fazer um vídeo de como fazer a banha de porco. Segunda-feira eu posto ele. Esse final de semana eu estou indo pro rancho e vou levar os toicinhos. Ainda vamos fazer a banha na técnica certa, do jeito certo. Segunda-feira eu prometo que eu posto esse vídeo de como fazer a banha de porco do toicinho. E o Beto quer saber qual o melhor tratamento para otite.
Inflamação no ouvido, a mesma coisa da coriza. É o corpo jogando porcaria para fora, né? Se você quiser dar uma acelerada no processo, vai na farmácia de homeopatia e compra calcária sulfúrica. Calcária sulfúrica, 6CH, 10 gotas 3 vezes ao dia. E dá uma incrementada, é o seu corpo jogando energia fria para fora. E dá uma incrementada com a Drosera, 6CH, Dulcamara, 6CH, 10 gotas 3 vezes ao dia. Próxima pergunta. É aquela que eu não havia entendido no início. Se o time perguntou, um geólogo que conheci disse que trabalhava com água de poço artesiano e que a água bicarbonatada gerava alta influência de pedra nos rins. E aí? A água bicarbonatada, sim. Se o bicarbonato aumentar a pedra no rim, então capaz que eu já estava morto, né? Porque eu tomo água dos milagres com bicarbonato tem 10 anos. Né? Indico isso tem 10 anos. E nunca tive o único caso, muito pelo contrário. Pessoas que me procuram com pedra no rim, eu indico água dos milagres. Então, acho que existe uma diferença aí entre água bicarbonatada e a que contém bicarbonato, ou questão de concentração, de quantidade. Essa que eu indico para água dos milagres, eu garanto que não dá nada, não. Nunca tive o único caso. Arnica é bom para queda de cabelos? Não, arnica não. Arnica é bom para pancada. Levou um soco, caiu, bateu, machucou, é arnica, 6CH. Arnica. Mas queda de cabelo tem causa demais. Pode ser emocional, pode ser hormonal, pode ser má circulação, pode ser fungos, pode ser acidez e pode ser muita coisa. Então é uma coisa muito individual. É complicado dar dica para queda de cabelo. Porque é uma coisa que é muito individual. É muito individual. Mas, via de regra, melhora a sua alimentação, melhora o seu emocional. Fungo não dá em ambiente alcalino. E se você estiver bem nutrido, né, não dá nada não. Hoje eu fiz um retorno no osso, eu estava com a ferritina alta. Aí tem que fazer sangria, né? Tirar sangue. E todo mês tem que tirar um pouco de sangue para diminuir a ferritina. E ferritina é a coisa mais moleza do mundo. Ferritina é desnutrição. Eu falei, não, porque você está desnutrido. E o cara é meio gordinho e falou assim, ô, Ivan, aqui como é que eu tô? Como é que eu tô desnutrido? Eu falei assim, a caloria é diferente de nutrição, né? Isso há 2 meses atrás. Eu passei para ele, cortei o que tem que cortar, mudei a alimentação e passei para ele agar-agar, que é rico em nutriente, agar-agar, e passei junto com agar-agar o levedo de cerveja. Ele voltou hoje com o exame e falou assim, aqui, a minha ferritina, eu brigo contra esse negócio tem 3 anos. Você me passou nutriente, eu mudei minha alimentação, ferritina está zerada, está ótimo. Né? Isso vale para a maioria das doenças. A maioria das doenças isso vale. Né? Melhorou a nutrição, desintoxicou, melhorou a sua vida, você vai melhorar, você vai sarar. E a homeopatia é boa para dar uma acelerada. Se você só mudar a alimentação, etc., vai demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Agora, com a homeopatia, você dá uma acelerada, 1 mês aí, você está ótimo. Nesse momento, você estaria no mergulho noturno. Peraí, nossa senhora. Você vê só o foco da lanterna. É de uma adrenalina, é de uma emoção muito grande. E lá debaixo da água é mega extra silencioso. Você escuta o batimento do seu coração. É impressionante, você escuta as válvulas do coração funcionando lá debaixo d'água.
E tem dia que eu vou com um amigo, e tem dia que eu vou sozinho, né? É comum pular dentro da água, assim, 9 horas da noite e voltar, 2 horas da manhã, né? E é muito prazeroso, a sensação de liberdade, de adrenalina misturada com liberdade é muito grande. As pessoas falam assim, mas é muito perigoso você pular no rio à noite, sozinho. Eu falo, é perigoso você pegar o carro e vir pro rancho. A quantidade de gente drogada dirigindo, de gente bêbada dirigindo, de alguém passar por cima de você é enorme. Tanto que toda hora você vê acidente. Quantas vezes você viu falar que o mergulhador foi atacado por um sucuri lá dentro d'água? Nunca. Eu, por exemplo, o mergulho tem 18 anos. Até hoje nada. Né? Mas o prazer é muito bom, é muito grande. Eu gosto muito de vencer os limites físicos. Vença limites físicos, você vence em limites emocionais. Se você falar para o limite físico, eu não dou conta. Você vai falar para o seu limite emocional, eu não dou conta. Né? Outro dia, meu filho, Gabriel, quebrou o braço, caiu da moto, quebrou o braço, feio. Não a fratura, mas o tombo dele foi horrível, né? E eu me senti muito orgulhoso. No dia seguinte que tirou o gesso, eu pensei que ele ia ficar com medo da moto. Ele falou, papai, vamos andar de moto comigo? Eu falei, vamos. Onde você quer ir? Lá no morro que ele me derrubou. Eu falei, então vamos. Ele foi lá e subiu e desceu o morro umas 500 vezes. Isso é legal, né? Maravilha! Ele peitou ele peitou o trauma. Então ficou trauma? Não ficou trauma, não ficou. Ele foi lá e resolveu o problema. Isso é 10, tem que ser assim mesmo. As pessoas mandam e erram, não dá conta, desiste, entra em depressão. Não, você tem que ir lá e peitar na sua limitação e resolver. Então, amigos que estão ouvindo, as que estão participando do chat, as que estão apenas ouvindo em casa, estamos aqui trocando, né, diversos prazeres, momentos gostosos para a atenção com vocês. Dica para vocês que isso também é algo fantástico. Por isso a importância de cada um se sentir na responsabilidade ou na autorresponsabilidade de compartilhar, de divulgar e de respeitar esse trabalho do Ivandélio e o trabalho da Rádio da Terra. Por isso, irmãos, meus amigos, compartilhe mesmo os vídeos do Ivandélio, compartilhe aqui o dia da entrevista, compartilhe o chat com as pessoas, porque nós sabemos da seriedade que isso tem para o futuro da humanidade. A última pergunta da noite é do Pedro. Ele toma a água dos milagres desde dezembro de 2013 e saiu verrugas nos braços. É normal? Não, não é não. Verrugas é o seu sistema de defesa que não está muito legal, mas tem jeito de você resolver isso com homeopatia. Um remedinho simples, ela some em 20, 30 dias. Chama Tuia. 12CH. Nessa casa 12. Por que tem hora que eu falo 12, eu falo 6, eu falo 8, eu falo 30? É por experiência minha, porque todas as vezes que eu indiquei na 12 resolveu. 12CH, 10 gotinhas, uma vez só ao dia. Né? Por 30 dias, 40 dias. Aí ela sumiu, não vai voltar mais e acabou. Tuia, 12CH. Ok. Ivandélio, suas considerações finais para a nossa noite. Gente, vamos fazer esse negócio crescer. Nós temos que acordar mais pessoas. Aquilo que eu falei quando deu pau lá, a frase do John Kennedy. Sempre se ouvirão vozes de discordância, vendo a escuridão em toda parte, fazendo o errado jamais o certo, procurando exercer influências sem assumir responsabilidades. Tem que assumir responsabilidade. Né? Eu coloco aqui no meu rosto, desde o primeiro dia que eu resolvi fazer esses vídeos, né? Não era a minha intenção, já falei isso hoje, antes, mas o universo está mandando por esse rumo. Tem que assumir responsabilidades. Né? E
tem que se fazer, tem que pegar, começar a compartilhar a entrevista, começar a compartilhar os vídeos, pega a entrevista aí, faz o download dela, publica na sua página, tem que fazer esse negócio atingir o maior número de pessoas enquanto podemos. Eu sinto que esse negócio de rede social não vai longe. Não vai longe mesmo. Rede social se tornou um perigo muito grande para os manipuladores e para os políticos. Rede social hoje elege e derruba qualquer um, né? O único texto... a rede social é muito perigosa e muito boa. Se eu, Vandelli, hoje, fazer um texto falando que grama é muito bom para a saúde, eu faço uma fraude científica como está cheio. Eu vou falar assim, vou fazer um texto. Cientistas do Canadá descobriram que comer grama eleva o sistema imunológico em 4 vezes. Tese esta apoiada por cientistas dos Estados Unidos. E comer grama é muito bom, porque não tem vaca com gripe, não tem vaca com AIDS, tal. E eu vou lá e assino embaixo. Indiquei grama para meus clientes e eles melhoraram. Em 2 dias. Eu vou lá e compartilho para todo mundo. Em 2 dias, vai estar todo mundo pastando. Vai estar todo mundo querendo caçar grama em cápsula, grama em gotas, grama não sei o quê. Vai todo mundo querendo. Então, eu fico no meio do fogo cruzado. Eu fico feliz de ver os comentários. Às vezes eu fico só na retaguarda lá no Face. Alguém publica uma coisa lá, aí o comentário vem embaixo. Mas tem escrito cientistas, quais? Né? Então as pessoas estão ficando espertas. Uma universidade da Califórnia descobre tal. Aí a pessoa pergunta, qual universidade? Qual professor? Qual doutor que fez isso? Então as pessoas estão ficando espertas sobre fraude científica. Coisa que a única pessoa na internet que fala de fraude científica sou eu. Né? E hoje em dia, pelo menos, eu tenho um certo carinho com o pessoal do Face, né? O pessoal do Face é batalhador, pesquisador, vai em cima e resolve mesmo, né? Pelo menos os que compartilham. A gente responde perguntas no Face, a gente observa, que é sempre das mesmas pessoas. Que certamente eles estão ouvindo agora. O que eu peço se empenhe em espalhar o máximo possível isso aí, enquanto podemos. Agora o Marco Civil da internet ainda não, já foi aprovado, mas ainda não foi implantado. Eu creio que logo, na hora que esse Marco Civil foi implantado, acabou compartilhar, acabou esses negócios tudo, acabou tudo. Isso não vai longe, não. Exatamente por isso. Porque a rede social derruba candidatos e elege candidatos. É isso que eu tenho que falar. Ok, Vandelli, maravilha, uma noite de consciência, né? Uma noite de conscientização. Espero que todos tenham curtido, gostado e, sobretudo, compartilhado. Pegou, né? Curtido não. Curtido e compartilhado. Porque o compartilhar é ação, né? Não adianta ficar só no bonitinho. Claro que é legal, né? A gente entende, né? Que é gostoso também. Pô, curtir e tal. Mas quando você passa isso adiante, você está dando o seu aval, né? Isso que é legal. Eu acho um desperdício, cara. Se eu vejo lá 400 curtidas e 5 compartilhamentos, poderia ser 400 compartilhamentos, imagina? Né? Muito melhor, tanto né? que ia crescer, mas a pessoa não assume responsabilidade. Ele fica com medo da opinião dos outros, ele fica com medo de o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, né? E acaba ficando meio
meio fantasma na coisa. Ou você entra ou você não entra. Né? É aquilo que o Cristo falou. Eu quero você quente. Morno não. Eu quero você quente. Então a gente tem que estar quente. Tem que valer a pena acordar de manhã cedo e falar assim, porra, eu fiz a minha diferença. Né? E senão o que sua vida vai ser? Come, bebe, dorme, paga a conta e adia o que você quer fazer. Adia, come, bebe, dorme, adia, come, bebe, dorme, adia. Aí você passa assim, valeu a pena? Não valeu a pena, né? A passagem, a história do valeu a pena, na mitologia grega, né? Tinha duas montanhas e só passava pelas montanhas quem estava de coração puro, né? E quem estava na hora certa de passar. Aí o pessoal falou, um cara lá falou assim, ó, eu sei que meu coração é puro, mas será que está na hora certa de passar? Aí ele pegou um pombo e jogou o pombo para voar entre as duas montanhas. E a montanha se chocou contra o pombo e pegou e arrancou uma pena do rabo dele. Por isso que nasceu essa história de valeu a pena. Então você tem que estar com coração puro e no momento certo. E esse momento certo, o coração puro é uma coisa. O momento certo é só você que vai saber. Qual é o momento certo de você tomar a atitude certa? Senão, não vai valer a pena. Então deixamos a pergunta aqui para os ouvintes. Está valendo a pena os programas na Rádio da Terra com Ivandélio Sanctus? Curtir ou compartilhar? Eis a questão. Um abraço, Ivandélio. Obrigado. Salva de aplausos para todo mundo aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Preta. Um abraço. Um abraço para vocês também. Até mais. Quinta-feira que vem. Tchau. Ah.